Olá, apresento a vocês o nosso projeto integrador do eixo Negócios e Produção, da Universidade Univesp. Os integrantes do grupo 6 são André Pires de Camargo Tobias, Jefferson Giro Nakamura, Karina Santana Soares, Laís Araújo Fernandes, Luana Cristina Santos Oliveira, Natália C. B. Moura, Renato Rabelo da Silva e Tatiane Ressuti Paz. A nossa orientadora foi a Ariana Regina das Dores. O tema do nosso trabalho é a qualidade como medidor de desempenho de produção e financeiro. Foi a Aqua do Brasil, que atua no ramo de fertilizantes e propõe soluções naturais para a agricultura. Nosso desafio foi desenvolver indicadores para o monitoramento da produção. O objetivo foi desenvolver medidores de produção, com a finalidade de comparar as unidades conformes e não conformes e, assim, minimizar perdas e retrabalhos desnecessários. Para isso, seguimos 4 passos: conhecer, identificar, levantar e descobrir. É primordial que haja entendimento sobre o papel que a qualidade desempenha na empresa, buscando padronização e atendimento das expectativas dos clientes com o intuito de se manter competitiva no mercado. Esse trabalho colaborou elaborando ferramentas que possibilitam uma grande melhora no cenário de não conformidades, possibilitando maior índice de aprovação dos produtos e, consequentemente, maior lucratividade da companhia. O conceito de qualidade é antigo e representa o reconhecimento da necessidade de um controle de parâmetros para melhor aproveitamento dos lotes produzidos. Hoje, há uma grande quantidade de ferramentas disponíveis para essa finalidade, e através do uso de uma delas, foi possível gerar resultados que se mostraram satisfatórios e cumpriram seu propósito. Produção. De acordo com Chambers e Johnson, toda organização possui uma função de produção, porque toda organização irá produzir algum tipo de produto ou prestar algum serviço. Custo. Os custos estão ligados a todos os gastos que fazem parte do produto acabado, sendo custo fixo e custo variável. Os custos fixos independem da produção, como, por exemplo, serviços de limpeza, segurança, manutenção de equipamentos e entre outros. Os custos variáveis são dependentes da quantidade produzida, como, por exemplo, gastos com embalagens. Também temos as perdas, que são gastos involuntários, como, por exemplo, acidentes. Medidores e metodologia. A metodologia utilizada foi ouvir e interpretar o contexto, onde foi realizada uma entrevista com a empresa em questão. Criar e prototipar, onde foi definidos os indicadores de desempenho, e implementar e testar, onde foi testado os pontos de melhorias indicados. Os medidores de desempenho são uma das principais ferramentas para a tomada de decisões das empresas. Utilizamos o índice de conformidade, onde se indica o número de critérios cumpridos dividido pelo número total de critérios, vezes 100, para se obter uma taxa percentual de conformidade. E a taxa de não conformidade, onde se indica o número de não conformidades dividido pelo número total de itens avaliados, vezes 100, para se obter uma taxa percentual de não conformidade. Custo. Os custos estão ligados a todos os gastos que fazem parte do produto acabado, sendo custo fixo e custo variável. Os custos fixos independem da produção, como, por exemplo, serviços de limpeza, segurança, manutenção de equipamentos e entre outros. Os custos variáveis são dependentes da quantidade produzida, como, por exemplo, gastos com embalagens. Também temos as perdas, que são gastos involuntários, como, por exemplo, acidentes. Medidores e metodologia. A metodologia utilizada foi ouvir e interpretar o contexto, onde foi realizada uma entrevista com a empresa em questão. Criar e prototipar, onde foi definidos os indicadores de desempenho, e implementar e testar, onde foi testado os pontos de melhorias indicados. Os medidores de desempenho são uma das principais ferramentas para a tomada de decisões das empresas. Utilizamos o índice de conformidade, onde se indica o número de critérios cumpridos dividido pelo número total de critérios, vezes 100, para se obter uma taxa percentual de conformidade. E a taxa de não conformidade, onde se indica o número de não conformidades dividido pelo número total de itens avaliados, vezes 100, para se obter uma taxa percentual de não conformidade. Foram aplicadas 3 disciplinas: gestão da produção e operações, permitindo utilizar os recursos de maneira eficaz, reduzindo custos e desperdícios, ao mesmo tempo em que maximiza a produção.
Estatística aplicada aos negócios. Conjunto de dados utilizando medidas numéricas, tabelas ou gráficas, buscando descrever de forma objetiva e rica os dados passados acerca do problema gerencial de interesse. Indicadores de desempenho para a tomada de decisão. São as métricas adotadas para mensurar a performance dos processos da empresa. Na coleta e estruturação dos dados, são utilizadas as ferramentas apropriadas, como planilhas, softwares, para organizar e estruturar os dados. Foi utilizada uma planilha para a inspeção final dos processos fabricados, gerando um índice em forma de dashboard, garantindo a integridade e precisão dos dados coletados. Análises exploratórias são aplicados os métodos para identificar os padrões, as tendências e as anomalias dos dados coletados da produção. Assim, através da coleta, podemos verificar as anomalias frequentes na empresa Aqua do Brasil. Para conhecer os percentuais de conformidade, realizamos avaliações dos medidores, identificando causas não conformes, levantando dados financeiros de perda e descobrir padrões produtivos. Sendo comparados os resultados com benchmarks internos ou do setor, os parâmetros utilizados para a aceitação foram: inspeção final, norma NBR 5426, aceitação da empresa, diferença de 1%, peso e medidas, não conformidades recebidas, diferença de 1%, peso e medidas. Proposta de melhoria, podemos identificar oportunidades de otimizar os processos produtivos, com base em insights obtidos na análise, recomendando ações corretivas ou preventivas para reduzir perdas, retrabalhos e melhorar o rendimento geral da produção. A empresa Aqua do Brasil apresentou um formulário onde foi utilizado para o levantamento na inspeção final. Nele foram preenchidas informações onde utilizamos os índices para a realização do desenvolvimento da tabela, como data, número mega, produto, quantidade produzida, quantidade amostrada e tipos de avaria, sendo elas embalagem primária, peso, tampa, frasco, rótulo, selagem, sacaria, codificação, e embalagem secundária, caixa, identificação, etiqueta, selagem da caixa. Conseguimos gerar uma relação de índices e indicadores e utilizaremos o índice de conformidade, onde, para o cálculo dele, dividimos o número de critérios cumpridos, que representa o número de requisitos ou padrões que foram atendidos, pelo número total de critérios, que é o número total de requisitos avaliados, e multiplicamos por 100. Se houver retrabalho, o tipo de retrabalho, onde está dividido em aceito, o lote que não apresentou nenhuma conformidade, aceito parcial, lote que apresentou não conformidade, mas é conforme pela norma NBR 5426, e rejeitado 100%, lote produzido que é rejeitado conforme a norma. Nos custos do retrabalho dos lotes 100% rejeitado, depende da relação hora-homem, quantidade pedida e quantidade reaproveitada. A partir dos índices apresentados, conseguimos interpretar facilmente a quantidade de inspeção final feita durante o período. As inspeções finais realizadas no período também são relacionadas com a norma NBR 5426, detalhando se o lote apresenta alguma não conformidade ou não, e quando apresenta, ele aponta quantos foram retrabalhados parcialmente ou totalmente. O projeto integrador veio ajudar o processo de inspeção final, levantando os pontos falhos do processo produtivo com mais precisão na realização da tarefa, de modo a vermos fatores relevantes como a quantidade de processos que são aceitos com restrição e os retrabalhos que a empresa gera em um certo período. Algumas oportunidades de melhoria são levantamentos de pontos críticos para o monitoramento dos pontos de não conformidade em questão, assim diminuindo ainda mais os custos gerados com retrabalhos, sendo eles parciais ou totais. Coletar informações junto à empresa Aqua do Brasil, verificando as dificuldades referentes às conformidades na produção. Foi desenvolvido um relatório de inspeção para monitoramento, possibilitando um maior controle e sugerindo a aplicação de um dashboard com os indicadores de desempenho. São as fotos dos integrantes do nosso grupo junto com a orientadora Ariana. Agradecemos a oportunidade à empresa Aqua do Brasil, a qual a gestora Vanessa Galvão nos deu essa oportunidade, a orientadora Ariana por nos ter ajudado com todo o nosso trabalho, os integrantes do nosso grupo e a Univesp. Muito obrigada a todos.